De volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo mais uma vez ela que é ginecologista, obstetra, especialista em gestão de alto risco, doutora Alessandra Fernandes. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer tê-la aqui mais uma Obrigada. vez. Para um assunto super sério, estávamos comentando, né? O quanto é importante abrir espaço para falar do mioma. Hoje o nosso tema é mioma. Daqui a pouquinho vai entrar por Skype, ela que eu adoro. Ex-BBB, Janaína do Mar. Tem uma história muito... eu digo assim, de superação para nos contar, mas que num primeiro momento merece a nossa atenção, que a Jana sofreu, mas tá tudo bem, graças a Deus, já já ela conversa junto com a gente. Doutora, vamos lá, então, até para que a gente possa apresentar, né, o nosso tema. Falar de mioma é sempre importante porque podemos dizer que é mais comum do que a gente imagina? Sim. Quantas mulheres hoje, né? Como é que é essa porcentagem de mulheres que têm miomas? Bem-vinda. Obrigada. É bem mais comum do que a gente imagina, na verdade, né? Estima-se que 50% a 70% da população feminina tenha mioma. Uau! Né? Como a grande maioria é silencioso, como se duvida, mas a grande maioria é silencioso, são achados de exames de rotina, né? Você não sente sintoma em todos os miomas, só nos maiores ou a depender da localização. É extremamente comum, é um tumor benigno. Então, uma das coisas que eu gosto de falar é que o mioma não vira câncer, né? Primeira informação importante, isso é muito né? importante. E é mais comum na população negra do que na população branca, tem uma porcentagem maior, até pelo tipo de fibra muscular e tal. E é bem comum, é um achado bem comum. Vamos colocar um vídeo que eu acho até interessante, que mostra onde então se formam esses miomas, né? Onde eles estão, Isso. ainda que em muitas mulheres a gente não tenha nem sintomas. Olha lá, você pode explicar pra gente. Isso. Os miomas, eles têm localizações na parede uterina, que é aquele que está aparecendo agora, que é dentro da fibra muscular, né? Chama intramural. Tem uma localização que é aquele que está dentro da cavidadezinha mais violácea, que é o submucoso. Tá. Esse é um dos que mais dão sintomas, porque ele sangra, ele costuma sangrar. Então, é um mioma que, às vezes, pequenininho, dá um sintoma muito grande. Tá. E aquele mais externo, que fica fora do útero, ele chama subseroso. E geralmente são maiores, mas não dá sintoma quase nenhum, porque ficam externos ao útero. Então, estando nessas localizações, né, que a gente viu na imagem, eles têm chance de serem miomas, porque existem outros problemas que as pessoas acabam confundindo. Isso. E acabam, né, até criando aí algumas situações e que, na verdade, talvez a localização deles também já seja um sinal quando há um check-up de que aquilo é um mioma. Exatamente. Certo, doutora? Isso Até pra, mesmo. né, como você já colocou, eu acho que quando a gente escuta que mioma é um tumor, a primeira preocupação é a questão mesmo do câncer. Então, vou lá e já volto. Na volta a gente vai conversar com a Jane e vamos falar um pouquinho, não só dos sintomas, mas como de fato a gente consegue, então, descobrir, né, qual seria o padrão ouro para a gente encontrar o mioma. E, claro, tratamentos, os cuidados, porque diminui a qualidade de vida, né? Muito. Vamos lá. Jana já está na linha? Nossa querida, mais uma vez com a gente, Janaína do Mar, um beijo! Prazer voltar, né? Tava com saudade de vocês. Eu também, olha lá. Olha, antes de tudo, um beijo enorme. Tô bem feliz e tranquila que você está melhor agora, mas quando soube, fiquei assim, né? A gente se coloca no lugar do outro. Não foi fácil, né, Jana? Já vou pedir para você contar e relatar aí o que aconteceu com você recentemente. Tanto que eu até peço desculpa que eu ainda estou um pouco abatida. Imagina. Estou em recuperação. Mas vai ser um prazer compartilhar essa experiência com vocês, né? Como é que foi? Conta pra gente esses últimos meses aí, né? Até as últimas semanas do que você passou. Então, é o seguinte, eu estava vendo a doutora falar que mioma é mais comum em mulheres negras. E realmente, o meu maior problema durante toda essa gestação foi um mioma, que eu engravidei, na verdade, com ele com 5 centímetros, mais ou menos. E aí, esse negócio de ter que arrumar hormônio para que possa controlar a hemorragia e tudo mais, eu acabei engravidando.
E aí que começou todos os meus problemas. Quando eu fiz o ultrassom do bebê, esse mioma já tinha crescido absurdamente. Ele já estava com 7 centímetros. E ele era maior que o feto. Nossa. Então, por 3 meses, ele sangrou. Eu achei que estava abortando várias vezes, porque saía bolas de sangue gigantescas. Então, assim, foi horrível o começo. E hoje ele tem 17 centímetros. E eu, infelizmente, tive que optar junto com a equipe do HC em retirar o útero. Então, essa semana ainda tem o exame. Provavelmente, semana que vem, eu vou fazer a retirada do útero ainda. Uau! E como é que foi a questão, então, do parto? E soube que você teve, né, o contágio, a contaminação com o Covid no meio dessa história toda, Jana? Olha, depois do parto, eu falei, agora estou livre, porque o mioma ficou, nós não retiramos ele por conta do risco e etc. Aí eu falei, gente, meus problemas acabaram, depois eu resolvo o mioma, maravilhoso, lindo. Mas depois do parto, foi como a gente imaginava. Então, eu tive uma hemorragia muito intensa pós-parto, que ocasionou a uma anemia profunda. Nossa. Essa anemia profunda, eu tive que fazer transfusão de sangue. Da transfusão de sangue, eu tive uma insuficiência cardíaca, deu água no pulmão, início de trombose. Meu Deus. E nesse espaço de tempo todo, eu peguei o Covid-19. Tudo isso amamentando meu bebê. Eu estava internada com a minha bebê. Então, assim, eu passando por tudo isso, lutando muito, muito, muito para poder amamentar ela. E aí, assim, eu não conseguia me recuperar, porque você sabe que a amamentação exige muito da mãe. E eu só peguei ela, deixei ela sair do hospital quando me deu o Covid-19, que aí eu não tinha como ficar com ela lá. Nossa, Jana. Então foi um sofrimento muito grande. Foi uma batalha muito grande e ela ainda não acabou. E vamos aproveitar e colocar foto. Olha isso, gente, olha esse relato, que coisa E por isso eu disse no início, olha lá que foto linda. Então, terceirinha, né? Né, Jana? Formou um trio. Que legal, que bacana ver essa família linda. A gente adora vocês, né? Sempre um prazer quando vocês estão aqui. Olha lá, isso eu acho que é história de superação. É a coisa mais linda, né? História de superação, história de amor mesmo, ó. Essa neném cresceu com mioma o tempo todo. Então, no ultrassom, eu não conseguia ver ela. Porque o mioma fazia sombra nela. Então, tipo, o morfológico, eu não conseguia saber se ela tinha nariz, boca, orelha. Então, foi um sofrimento por 9 meses. Eu não sabia se ela era perfeita. Olha só. O mioma fazia sombra dela e eu não conseguia ver nada. Nada, nada, nada. Nem ultrassom. Eu vou aproveitar e te perguntar, doutora, a Jana está relatando, então, o caso, né, o que aconteceu com ela. Não sei se a gente pode chamar de exceção ou se é até comum, né, acontecerem situações como essa durante até a gestação, mas como é a postura mesmo, então, médica nesse sentido, porque ela estava tratando o mioma e de repente ela estava gestando. Então, o que fazer nesse momento, né, como levar essa gravidez até o final, eu acho que é uma grande incógnita aí, que daqui a pouquinho você me conta. Doutora, puxa vida, eu imagino, enfim, tanto me colocando no lugar da Jana passando por essa situação durante todo o tempo da gestação e do médico, né? Porque é muito cuidado, né? Tem que ter um cuidado ainda maior. Sim. Na verdade, assim, é mais comum do que se imagina na gestação a gente achar mioma, né? Mas geralmente não causa tanto estrago assim. Foi uma exceção a Jana, né? Os miomas na gravidez, durante a gestação, eles costumam aumentar por causa do bombardeio hormonal, né? Então isso acontece de aumentar. Mas a depender da localização, eles dão mais ou menos trabalho e sintomas, né? Quando o mioma está dentro do útero, que é aquela localização submucosa que eu falei, às vezes é até difícil para engravidar.
É mais difícil porque o embrião não implanta, existem mais sangramentos. Quando ele está na parede do útero, ele atrapalha porque às vezes faz sombra, como fez no caso da Jana. Ele cresce mais também. E aquele que fica mais externo, que parece uma verruguinha do lado de fora, ele é o que menos dá trabalho. Ele às vezes aumenta, mas ele fica externo, não atrapalha tanto. Os miomas, na maioria, costumam dar um risco, trazer um maior risco de parto prematuro, né? E sangramento no parto, porque eles atrapalham a contração uterina. E a contração uterina no pós-parto é o que faz o bloqueio justamente do sangramento, tampona o sangramento. Então pode acontecer, dependendo da localização desse mioma e do tamanho, dele atrapalhar nessa contratilidade uterina e aumentar o sangramento. E daí você entra num quadro de anemia grave, tem que fazer transfusão. E ela acabou complicando a anemia com insuficiência cardíaca, derrame, né, derrame pulmonar, que ela falou, derrame pleural e assim por diante. Uau! Agora, Jana, vocês então tomaram a decisão, né, no seu caso, da retirada do útero mesmo? Retirada. Porque já foram 3 cesáreas. O útero tá muito fininho, muito fininho. E que nem eu falo, o útero serve para ter filho e dá problema. De certa forma, ela não deve ser, ela tá sendo objetiva. Não é assim. Não, nem é tudo. Eu, na verdade, se eu pudesse, eu não retiraria, porque tirar um órgão é muito delicado. Mas no meu caso, não vai tanto jeito mesmo. Vou acabar perdendo de qualquer maneira. E parece que ele tá me atrapalhando muito. Desde quando eu tive o parto, eu ainda tenho sangramento. Eu ainda sofro de dores, ele é palpável. Eu consigo colocar a mão, eu consigo palpar ele, porque ele tem quase 18 centímetros. Pelo volume dele, sim. Ele é gigantesco. Muito grande. Eu não tenho outra opção a não ser a retirada do útero. Mas o que ela disse foi muito interessante, porque eu achei que eu estava abortando várias vezes. Porque saía bolas de sangue muito grandes. Olha só. Então, assim, eu jurava que eu tinha abortado. Toda vez eu ia para o hospital falando, abortei. Aí chegava lá, não, é um mioma sangrando. Nossa. É um mioma sangrando. O médico até brincava, como essa linda entrou aí? Guerreira essa, hein? É a Maria, eu amei, que nome lindo, sou fã, eu digo sempre, né, até Maria, nome de mulher algum dia eu forte. tiver, eu também vou ter ainda uma Maria, se Deus quiser, né, dona Lígia? Eu acho lindo, Nome parabéns. de mulher forte, guerreira. Você ela arrasou. foi muito forte, muito guerreira. Olha, ela foi gerada junto com uma coisa horrível, que é esse mioma, né? E ela se apoiou nele durante a gestação toda. Pois é, olha que história, assim, e que superação. Parabéns, viu, Jana? Ela é uma coisa mais linda, vai fechar seu trio lindo. Vendo, gente, ela tem olho, ela tem nariz, ela tem boca quando ela nasceu, sabe? Porque foi eu acho que o medo, né, de não conseguir enxergar, isso causa uma ansiedade, uma... Isso pra mãe é muita coisa, porque a gente, vocês são bem sabem, no ultrassom a gente conta os dedinhos. Espera para ver todos os detalhes. A gente quer saber. Mede o ossinho do nariz. Puxa, durante a gestação toda, eu não consegui ver nada. É muito difícil. Mas agora vão curtir muito. Olha, desejo a você, a sua família, muitos momentos maravilhosos, saúde, parabéns. Você é sempre muito querida com a gente, você sabe que sempre bem-vinda aqui no nosso Você Bonita, viu? Quando quiser, espaço aberto. A gente tem que agradecer mesmo. Traga a Maria, pra gente conhecer também, tá? Com certeza, com certeza. Obrigada, Janinha. Um beijo pra você. Obrigada, meus amores. Deus abençoe, viu? Obrigada. Você também. Olha, pra também. Quem quiser, então, acompanhar o trabalho da Jana, vai lá no @Janaína do Mar no Instagram, @Janaína do Mar. Vocês já encontram aí um pouco dessa história que certamente ela vai contar lá nas redes sociais, para que todo mundo tenha como uma base de superação mesmo. Muito bom, com muito certeza. bom te ver aí com esse sorriso. Beijo, até. Obrigada, Jana. Obrigada. Vamos lá, tem perguntinha já para você e daqui a pouco a gente vai acompanhar também algumas formas, opções de tratamento, né? Então, quando a gente descobre o mioma, e aí? Será que é só cirúrgico? Será que a gente deixa? Será que tira? Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Adri, um beijo. Os miomas são a mesma coisa que pólipos uterinos? Qual a diferença entre eles? Não, são coisas totalmente diferentes, tá?
O mioma é um tumor, como eu falei, tumor benigno, né, muscular, é da parede muscular, da fibra muscular uterina. Os pólipos são outras estruturas que pode ser confundido em algum momento, porque quando eles são internos, são confundidos com aqueles miomas que eu falei, submucosos, aqueles que ficam para dentro da cavidade. Os pólipos, eles ficam geralmente ou para dentro da cavidade uterina ou no colo do útero. O pólipo costuma sangrar, porque ele fica, como eu falei, dentro da cavidade, que nem os miomas, que ficam internos e sangram também, mas não são a mesma coisa. Mas os dois são benignos, tá? E o pólipo, isso é importante. Da mesma forma que eu falei, o mioma é um tumor benigno e não sofre malignização. O pólipo tem que investigar, porque o pólipo, em algumas situações, ele pode ser maligno, tá? Ele pode ter uma superfície, algumas células que vão ter alterações, mutações e vão virar malignas. Então, pólipo, não em mulheres jovens, mas principalmente mulheres mais velhas, ele tem que ser investigado. Tá aí. Tem mais perguntinha que escreveu pra gente na tela, olha lá. Vamos lá. Obrigada, Alana, um beijo para você. O chip hormonal pode ajudar no tratamento contra mioma ou atrapalha? Na maioria dos casos, a gente usa, principalmente os casos que ainda são iniciais, miomas menores, a gente usa bloqueio hormonal para impedir que esse mioma cresça. Então, depende do hormônio que tem no chip, né? Depende do hormônio. Geralmente, o chip que é mais conhecido, que é só de progesterona, que é o que a gente tem comercialmente, que é aquele que implanta no braço, esse sim a gente usa para bloqueio e ajudar no tratamento. Mas existem outros chips que são feitos de outros hormônios que podem até aumentar o volume. Então tem que ter cuidado com isso, tem que conversar com o seu médico direitinho qual que ajuda, qual que atrapalha, tá? Então é isso aí. Doutora, até para que a gente entenda, então, hoje a gente consegue identificar, encontrar o mioma em check-up, em exames de rotina? Qual seria o padrão ouro para encontrá-los? O mais comum que a gente acha com facilidade e faz parte da nossa rotina ginecológica é o ultrassom transvaginal, ultrassom pélvico transvaginal, né? É um exame simples que faz parte da rotina e que a grande maioria dos miomas, eles são vistos facilmente no ultrassom. Às vezes eu brinco que os miomas às vezes estão sendo diagnosticados tão pequeno, tipo menos de 1 centímetro, 0,8 centímetros, né, que são 8 milímetros, e a mulher acaba se preocupando, mas é um achado simples, né? Miomas pequenos geralmente não trazem nada. Mas o que a gente mais comumente acha, esses miomas, são nas ultrassons pélvicas e transvaginais. Agora, encontrei o mioma. Já já você me conta como é que isso, então, essa decisão, né, é conversada com o paciente, se tem que fazer algum tratamento, se de fato tem que ter alguma cirurgia envolvida, né? A gente deu o exemplo da Jana que optou pela retirada, então, do útero, que no caso dela, naquele momento, após 3 filhos, enfim, e toda a situação que ela esclareceu, foi, né, uma decisão ali médico-paciente. Então, já já você me conta o que a gente pode fazer. Doutora, encontramos mioma, exame de rotina. Daí em diante, como é que são essas condutas? A gente se baseia muito nos sintomas clínicos, né, no que a paciente apresenta e no tamanho dos miomas. A grande maioria são achados de exames, como eu já falei, são miomas pequenos, né? A gente considera mioma pequeno abaixo de 3 centímetros, dependendo da localização, que isso também é importante, porque às vezes um mioma de 1 centímetro faz um estrago quando ele é mucoso, sangra muito. Tá. Mas geralmente a gente se baseia no tamanho e na localização, no tamanho, localização e nos sintomas da paciente. Se é um mioma pequeno e ela não tem sintoma, a gente só acompanha com o exame, acompanha o crescimento, vê se ele está crescendo ou não, né? Quando é um mioma um pouco maior, que está causando sintomas, a gente tem uma gama de tratamentos, né? Geralmente a gente costuma iniciar com medicação hormonal para bloqueio, né?
Então a gente faz, tem várias medicações específicas para mioma, anticoncepcionais, hormônios que a gente usa para bloquear e para não aumentar. O que às vezes acontece é que eles aumentam da mesma forma, então a gente tem que às vezes mudar o tratamento, né? Outro tratamento que a gente tem são as cirurgias. A gente tem acho que um vídeo de embolização, né? Temos. Vamos colocar então, enquanto você explica pra gente. Olha lá, vamos aproveitar e já colocar nas imagens. Vamos pro vídeo ou vamos para a perguntinha? Então vamos pro vídeo. Já falamos da perguntinha da Tassi, tá, Tassi? Olha lá. Então, a embolização uterina, ela consiste na entrada de um catéter, né? Pela região aqui da coxa. O catéterzinho vai lá até a artéria que irriga o útero e libera como se fossem umas microbolinhas, vamos dizer assim, né? Tá. Para embolizar, para tampar aquela artéria e parar o suprimento de sangue para o mioma. Ó, tá acontecendo agora, né? Vão liberar as bolinhas que estão correndo por ali, ó. E aí essas bolinhas tampam o vaso, a artéria que leva o alimento para o mioma, vamos dizer assim. O mioma cresce, exatamente. Tá. E isso causa uma ausência de irrigação sanguínea e ele acaba regredindo, né, morrendo, necrosando, vamos dizer assim. Olha, né? que interessante. E aí eu acho que tem um robótico também, para dar tempo de mostrar para o pessoal de casa. Tem a robótica, eu acho que tem o ultrassom focado, que é o mais novo. Essa aí é a embolização ainda, de outra forma, sim. Tá. Mesma coisa, aquelas esferas para tampar, né, ocluir os vasos e fazer que o mioma morra, entre aspas, né, assim. Esse aí é o ultrassom focado. São ondas que atacam, né, que bombardeiam, vamos dizer assim, né, o mioma para que ele seja agredido e que ele necrose e morra, né? Tá. Mais ou menos isso. É um tratamento bem novo ainda, né? É difícil de achar, a embolização é mais fácil, mas é menos agressivo do que a embolização, né? Então é um tratamento que a gente está apostando aí. É que é muito novo, a gente não tem tanto resultado ainda, tanto segmento. Perfeito. Mas é muito bem apostado. E tem a robótica, que é uma cirurgia para ectérese do mioma, né? Que a gente pode fazer via aberta, com um corte, via laparoscópica, que é aquela que entram as câmaras e nós operamos, tiramos o mioma, geralmente o mioma, quando dá o útero, né? E a robótica, que é a mesma coisa por robô. É uma cirurgia que entram os robôs, as pinças do robô e tiram também os miomas. Tá aí. Depois, doutora, eu vou pedir se você puder responder a perguntinha da Tassi. Acho que chegaram algumas outras lá no nosso Instagram. Chegaram várias, né, Glaucia? Sim, sim. Se você puder, eu já vou passar o contato da doutora também, gente. Quem quiser saber mais, é o @clínica Por elas. Por elas. Com 2 L's. Ah, tá. Clínica GO. Por Elas, E tem um GO no final. Isso. Clínica Por Elas, GO, para vocês encontrarem todo o trabalho. 991220973, o WhatsApp para entrar em contato com a doutora. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada Vejo vocês amanhã ao meio-dia ao vivo. Obrigada, gente. Tchau.